O que é pecado mortal? Saudações, irmãos em Cristo, me chamo Fábio. Esse é o canal Fábio Kubica Fé Católica. Aqui a gente discute bastante sobre a nossa fé, a nossa igreja, a nossa doutrina, reflexões, notícias, tudo acerca da nossa igreja. Então, se você gosta de saber mais, de participar mais, de poder dialogar mais acerca de temas relacionados à nossa fé, te convido a fazer parte desse canal, se inscrevendo, e a gente aí construímos juntos aí esses momentos através de cada vídeo de partilha e conhecimento, de troca, perfeito? Bom, o tema de hoje é o que é pecado mortal. Muitas vezes a gente, como católicos, vamos dizer assim, né, a gente fica nos questionando, será que eu estou em pecado mortal? Será que determinada coisa está me levando a ter um pecado mortal ou não? Bom, primeiro ponto, nós católicos, quando a gente precisa discernir algo de forma um pouco mais correta, uma dica, nós temos esse livro, que é o Catecismo da Igreja Católica. Aqui, a igreja realmente descreve todos os pontos acerca da nossa fé, da nossa doutrina, que nos orienta e faz com que possamos entender melhor como a igreja pensa, como a igreja orienta todos os temas, inclusive esse do pecado mortal. Aqui no parágrafo 1857, diz que há 3 condições que nos levam a cometer o pecado mortal. Mas antes, é importante a gente compreender o seguinte, o pecado mortal é uma escolha consciente, né? É uma escolha que eu tenho ciência que aquilo é errado. E ele rompe a nossa amizade com Deus. Então, quando a gente está em pecado mortal, a gente está realmente manchando essa imagem, esse corpo que Deus criou e faz com que ele se entristeça conosco. Então é importante a gente conhecer cada vez mais e nos redimirmos através da confissão, para que possamos de novo estarmos limpos, né? E com o caminho aberto nessa comunhão com Deus. Então, para a gente entender um pouco mais e não se prolongar muito, as 3 condições primeiro, é uma matéria grave. Segundo, tem um pleno conhecimento. E o terceiro, há um consentimento deliberado. Então, para a gente compreender um pouco, o que a gente entende, né, como uma matéria grave? É algo objetivamente sério mesmo. Exemplo, que muita gente acha que não é, mas por exemplo, as missas que são de preceitos óbvios, né, que a igreja, no calendário da igreja já está tida como preceito, é uma delas, mas a missa dominical, ela também é um preceito e nos leva a cometer um pecado muito sério. Então, quando eu falto na missa sem um motivo justificável, eu estou cometendo um ato grave. Então, esse é um ponto que nós temos que observar. E muita gente acha que não. Acha que eu fui na missa na quarta, na quinta. E é bom que vá todos os dias. Mas a missa dominical, essa é preceito. Nós temos que participar da missa dominical. Salvo uma condição, como eu falei agora há pouco, que realmente justifique. Um belo dia está chovendo bastante, mas eu tenho condição de ir na missa. Então, peraí, eu não estou indo então porque eu não quero enfrentar uma dificuldade que foi colocada naquele momento. Então, de forma deliberada, é algo objetivamente consciente e sério, percebe? Agora, eu estou acamado, estou doente, estou internado, ou enfim, estou com uma condição que realmente me impeça de chegar. Perfeito, Deus entende essas circunstâncias. Então, outra situação que nos leva a cometer pecados graves, né? Mentiras graves. Deus também tem esse olhar misericordioso de entender, né, os graus. Mas uma mentira muito grave que leva a um problema muito sério, isso também se torna um pecado mortal. Impurezas, né? Acessar conteúdos inadequados, enfim, isso também rompe aquilo que está lá nos 10 mandamentos. Então é um pecado grave. Ter ódio, né? Cometer injustiça, não perdoar,
Isso é muito sério. Então a gente tem que também pedir a misericórdia de Deus. Um outro ponto, você tem que ter consciência. Então, para explicar um pouco melhor, nós temos lá os índios que estão numa tribo lá e eles não tiveram ainda o conhecimento da igreja. Então quer dizer, eles estão condenados? Eles estão em pecado mortal? Não, porque eles não têm o pleno conhecimento. Mas uma vez que você tem o pleno conhecimento, aí isso se torna uma matéria grave, compreende? E quando a gente fala de consentimento deliberado, é que eu tenho a opção de escolher não pecar, mas eu escolho o caminho do pecado. Então isso também me coloca em uma condição de pecado grave. Então, vamos pensar assim, poxa, é muito difícil então eu seguir, né, corretamente. Eu posso dizer assim que sim e não, né? Sim e não. Depende de onde a gente está buscando o nosso prazer, vamos dizer assim, onde a gente está buscando o que realmente significa ser de importância na minha vida. Quando eu começo a organizar minha mente, a organizar minha vida, eu consigo viver conforme Deus deliberou para nós e de uma forma tranquila. Por quê? Além de comigo mesmo eu estar bem consciente que eu estou fazendo o que é correto, existe uma paz que é muito nossa e com Deus. E essa paz entre nós e com Deus é uma paz que é impossível alguém que não seja Deus nos proporcionar, compreende? Então, como que eu posso poder não pecar mais gravemente? Porque nós somos pecadores, então pecar nós vamos pecar sempre, mas observar para que o pecado mortal não esteja em nossa vida, e se estiver, procure a reconciliação, procure a confissão. Então, rezar, a oração, nos aproximar cada vez mais de Deus. Quanto mais a gente está mais próximo da nossa igreja, mais próximo dos entendimentos de como suprir tais necessidades com outras que passam a fazer mais sentido, eu consigo aos poucos ir deixando de lado aquilo que me leva a cometer pecados graves e através de um exame de consciência montar estratégias para que eu tenha uma vida mais alinhada com os propósitos divinos. Perfeito? Então, esse é um vídeo curto, mas que é mais para a gente compreender e fazer esse autoexame. O que eu estou cometendo que passa por essas três partes importantes, né? É uma matéria grave, eu tenho pleno conhecimento e é um consentimento deliberado. Se eu estou passando por situações repetidas dentro desse parâmetro que nós conversamos, então a gente precisa realmente fazer um exame de consciência e procurar mecanismo, procurar uma orientação de um sacerdote, procurar a confissão, procurar fazer mais leituras bíblicas, procurar frequentar mais a missa, procurar consumir conteúdos que me edificam, para que aí sim eu consiga de forma leve me desvencilhar disso e ter uma vida reta em plena comunhão com Deus. Perfeito? Espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Ficamos por aqui. Logo postaremos novos vídeos. Deus abençoe.